Existe uma coisa muito mais importante do que um aumento salarial. Existe coisa muito mais importante do que um carro 0 quilômetro. Existe uma coisa muito mais importante do que uma casa num condomínio fechado, do que num apartamento, num condomínio luxuoso. E aqui eu quero que você pare de perder tempo dizendo para si mesmo: quando eu tiver, quando eu for, quando eu estiver, não vai mudar nada. A depressão continua, os complexos continuam, a angústia continua, a falta de propósito, o vazio interior continua. E o texto de Êxodo capítulo 3 é uma conversa entre Deus e Moisés, quando o Senhor Deus diz a Moisés: eu sou o que sou. Porque Moisés, ao ser chamado por Deus para ir ao Egito, falar com Faraó para que Faraó libertasse o povo, ele diz: como eles vão acreditar em mim? E que nome eu vou dar quando eles me perguntarem quem te enviou? O que eu digo? Deus se apresenta para Moisés dizendo o seu nome, revelando a essência de quem ele é. E ele se apresenta a Moisés dizendo: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas. Deus também disse: eu sou, me enviou a vocês. Deus também disse a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Este é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração a geração. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse: eu tenho observado vocês atentamente e visto o que tem sido feito a vocês no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra onde fluem leite e mel. O Senhor estava se apresentando a Moisés e instruindo a Moisés para que ele se apresentasse aos israelitas e recordasse aquilo que ele começou a fazer através de um homem, para que o povo se visse e entendesse que Deus queria fazer algo agora, não somente através de um homem, mas através de um povo todo, de um povo sem identidade, de um povo escravo. O Senhor queria tornar esse povo numa nação, a nação de Israel. Mas eu quero que você comigo se atente ao primeiro personagem que Deus usa como referência, quando ele diz: eu sou o Deus de Abraão. Porque Deus, ele toma uma decisão a respeito de Abraão, e ele diz para Abraão: sai da tua terra. E Abraão simplesmente diz sim para a decisão que Deus toma a respeito dele, sem questionar a Deus, ou sem apresentar a necessidade de que Deus deveria alguma explicação para Abraão, ou alguma garantia, porque afinal de contas, Abraão estava saindo da sua estabilidade e do conforto da geografia, do ambiente conhecido, para ir rumo a um endereço que Deus não revela para ele de antemão. Só que a Bíblia diz que Abraão, ele anda com Deus. Só que a Bíblia nos revela que Abraão é um homem que ouve a voz de Deus, e que quando esse homem ouve a voz de Deus, ele não questiona a decisão de Deus, ele somente obedece a decisão de Deus, e ele decide confiar naquilo que Deus o está chamando para viver. E talvez existam pessoas aqui nessa manhã
que estão travadas porque estão vivendo um ciclo de questionamento que Deus não tem nenhuma obrigação de te responder ou de te explicar, mas o Senhor te trouxe aqui nessa manhã somente para te dizer: você já tentou de tudo, você recebeu garantia de todos e ninguém cumpriu aquilo que disseram ao teu respeito. Hoje eu te peço, ouve a minha voz, diga sim para aquilo que eu estou te chamando para viver e confia no que eu estou te dizendo. Levante sua mão direita comigo e diga: eu preciso aprender a confiar mais no que Deus diz do que naquilo que o homem diz. Diga muito forte, diga: Deus é fiel e cumpre tudo aquilo que Ele promete. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Mas é interessante que de uma decisão, Abraão desenvolve um relacionamento com Deus. Abraão não está interessado somente em descobrir qual o projeto e quais são as garantias que Deus tem para ele. Quando Deus fala com Abraão, Abraão se apega àquela voz e desenvolve com Deus um relacionamento. Tem muito crente que quer saber das garantias de Deus, mas não quer saber de Deus. A gente se gaba tanto de sermos conhecedores da palavra, mas você conhece o texto, mas não conhece aquele que ditou a palavra. E é por isso que tantas vozes confundem você, e você crê mais no que você sente do que naquilo que Deus te revela pelos meios que Ele revela. Mas eu quero que você entenda hoje que vale a pena você desenvolver um relacionamento com Deus, de que Deus não está interessado somente em te abençoar porque Ele quer abençoar, mas Ele quer que você usufrua da maior bênção que qualquer homem pode ter, que é da sua amizade, de você se tornar um amigo de Deus, uma amiga de Deus, alguém que escolhe caminhar com aquela outra pessoa, independente da história, das diferenças, do momento e de tudo. A Bíblia diz que existem amigos mais chegados, mais próximos do que irmãos consanguíneos. A Bíblia diz que de um conselho sincero nasce uma grande amizade. Mas eu quero que você entenda o parâmetro da palavra a respeito de amizade no texto que está em Tiago capítulo 4, verso número 4, quando nos diz: adúlteros. O que é adultério? Satisfação de prazer fora do campo legal da aliança, que Jesus não deixa restrito somente no ato consumado, mas naquilo que acontece primeiro do lado de dentro, das intenções do coração, dos desejos da alma e da maquinação da mente. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Agora é muito interessante, porque quando eu olho para cada um desses homens e dessas mulheres, eu vejo o que o Senhor Jesus fez. Porque o Senhor Jesus, Ele não é um construtor de muros, Ele é um destruidor de muros e um rasgador de véus. A Bíblia nos diz que por causa do pecado, um muro de inimizade passou a existir para interromper o relacionamento do Criador com a criatura. E Deus, Ele se opõe a nós por causa do pecado que passa a dominar a natureza humana. E agora, quando esse muro é derrubado, quando o véu é rasgado, Ele nos dá a opção de escolha, de decidirmos ser seus amigos e mantermos e desenvolvermos com Ele
um relacionamento sincero, ou de sermos amigos de qualquer outra pessoa, de qualquer outra estrutura. Só que a Bíblia nos deixa claro que não dá para compartilhar da amizade de Deus com o mundo, e não dá para ser amigo de Deus e amigo do mundo. E a palavra continua dizendo: portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. No capítulo 2 de Tiago, verso de número 23, diz que a escritura se cumpre quando ela diz que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Existe uma coisa muito mais importante do que um aumento salarial. Existe coisa muito mais importante do que um carro 0 quilômetro. Existe uma coisa muito mais importante do que uma casa num condomínio fechado, do que num apartamento, num condomínio luxuoso. Tudo isso é lícito, tudo isso é importante, tudo isso faz parte. Eu o incentivo a buscar por isso, mas não existe sentido em nada disso se antes você não entender. E aqui eu quero que você pare de perder tempo dizendo para si mesmo: quando eu tiver, quando eu for, quando eu estiver, não vai mudar nada. A depressão continua, os complexos continuam, a angústia continua, a falta de propósito, o vazio interior continua. Mas se você buscar primeiro um relacionamento e uma amizade com Deus, eu quero que você entenda e creia no que eu vou te dizer. Deus será o primeiro a dizer sim para todos os teus sonhos, projetos, desejos, porque Deus tem prazer em abençoar os seus amigos. Quantos aqui querem ser amigos e amigas de Deus? Levante a sua mão e diga glória a Deus nessa manhã.